Eu estou com a Santa Bíblia aberta. Eu quero ler um texto sagrado que está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9. Coloque a mão no seu coração, com a mão no coração. Ouça atentamente. Evangelho de São Marcos, capítulo 9, e versículos 14 em diante. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: o que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E levaram-no. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não pudemos nós expulsá-lo? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Palavra do Senhor Jesus para nossa salvação. Digam amém. Graças a Deus. Glória a vós, Senhor. Um pai desesperado, vendo o filho endemoniado, levou seu filho para os discípulos de Jesus o curarem, e eles não conseguiram. O Senhor Jesus estava num monte rezando com 3 dos seus apóstolos. E quando Jesus desceu do monte, viu aquele alvoroço todo, perguntou o que estava acontecendo. Então havia ali uma discussão dos discípulos que estavam ali com os religiosos. E eles não conseguiram expulsar o demônio que estava no corpo daquele menino. Então o pai do menino se aproximou de Jesus e disse: Senhor, eu trouxe aqui o meu filho para que os teus discípulos o curassem, mas eles não puderam. Então Jesus os repreendeu, dizendo: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Jesus repreendeu duramente os seus apóstolos. Por quê? Porque em vez de estarem reunidos, rezando pelo menino e expulsando aquele demônio, eles estavam discutindo religião
com os religiosos que lá estavam. Então Jesus disse: tragam o menino aqui. E aquele pai, clamando com lágrimas, disse para Jesus: o meu filho cai no fogo, o meu filho cai na água, ele está emagrecendo, está morrendo. Se tu podes, faz alguma coisa. E Jesus disse para aquele pai: se tu podes, tudo é possível ao que crê. E aquele pai, com muita sinceridade, ele falou para Jesus: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. O que aquele pai falou para Jesus? Senhor, eu creio, mas a minha fé é muito pequena. Ajuda a minha incredulidade. Senhor, a minha fé é muito pequena, mas tenha misericórdia. Aquele pai foi sincero. E Jesus disse: tragam um menino aqui. Jesus expulsou aquele demônio e o menino caiu como morto no chão. Muitos pensavam que ele tinha morrido, mas não, ele tinha sido libertado. Então Jesus o levantou e o entregou para o seu pai, completamente curado. O demônio foi expulso e o menino foi curado pelo poder do Senhor Jesus. Depois, quando Jesus e os seus discípulos voltaram para casa, eles perguntaram para Jesus: Mestre, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Então Jesus disse: esta casta de demônios não sai com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Mestre, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Então Jesus disse: esta casta de demônios não sai com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então, desse texto bíblico, nós aprendemos algumas coisas que são muito importantes para a nossa vida. Aquele menino estava sofrendo porque um espírito maligno, um demônio, se apoderava do corpo dele e causava aquela doença, aquele tormento. Quem causava aquele sofrimento não era Deus. Não era uma coisa de Deus aquele sofrimento. Era uma obra do demônio. E quando o demônio foi expulso, o menino foi curado. E Jesus o entregou para o Pai completamente curado. Muitas pessoas hoje estão sofrendo porque estão sendo vítimas de demônios que agem em forma de uma doença, em forma de um vício, em forma de uma depressão, em forma de brigas dentro de casa, em forma de nervosismo, em forma de tormento, enfim, de muitas maneiras os demônios estão agindo. Só que, da mesma forma que o Senhor Jesus libertou aquele menino, Jesus continua libertando hoje. Você que precisa receber uma oração forte de libertação, eu convido você a estar comigo em uma das missas aqui na igreja. Você que mora aqui em São Paulo, venha estar comigo. Nós vamos impor as mãos sobre a sua cabeça e rezar individualmente por você aqui diante do altar na hora da missa. E se houver algum mal afligindo a sua vida, vai ser expulso pelo poder de Deus. Na quarta-feira à noite, eu rezei por uma senhora aqui diante do altar, e quando eu coloquei a mão na cabeça dela e comecei a rezar, essa senhora caiu, endemoniada. E aquele demônio foi expulso em nome de Jesus. E aquela mulher se levantou libertada. Eu sou um padre exorcista que reza pelo povo e, graças a Deus, os milagres estão acontecendo aqui na igreja.
venha para a igreja. E você que está longe, acompanhe as nossas mensagens, orações e pregações todos os dias aqui pelo YouTube. Todos os dias você pode acompanhar as nossas pregações, as nossas orações aqui pelo YouTube. E também participe da igreja aí na sua cidade. É muito importante que você vá para a igreja, que você esteja presente na igreja aí na sua cidade, para que você possa também rezar na celebração presencial. Faça isso. E uma coisa também importantíssima que nós aprendemos nesse texto sagrado. Jesus disse que existem castas de demônios que só saem com oração e jejum. Portanto, em algumas batalhas espirituais, nós precisamos, além de orar, de rezar, nós temos que jejuar. E uma coisa também importantíssima que nós aprendemos nesse texto sagrado. Jesus disse que existem castas de demônios que só saem com oração e jejum. Portanto, em algumas batalhas espirituais, nós precisamos, além de orar, de rezar, nós temos que jejuar. Como jejuar? De maneira bem simples. Você pode jejuar no dia que você quiser e até a hora que você quiser. Eu vou dar um exemplo, apenas um exemplo. Você vai jejuar amanhã. Você vai jejuar amanhã, no dia de amanhã, até o meio-dia. Então hoje à noite, antes de você se deitar, faça uma oração proclamando o jejum. Dobre os seus joelhos e reze. Meu Deus, eu vou jejuar amanhã até o meio-dia. Senhor, através deste jejum, cura-me, liberta-me, abençoa-me. Senhor, afasta todo o mal da minha vida, liberte o meu filho do vício, cure a minha filha. Senhor, abra portas de emprego para o meu marido, para a minha esposa, abençoe a minha família. Enfim, apresente a sua intenção. Aí você vai se deitar e vai dormir. Amanhã, da hora que você acordar, até o meio-dia, fique sem comer e sem beber nada. Nada. Quando der meio-dia, ou até um pouquinho depois, não tem problema, você vai fazer uma oração entregando o jejum. Aí você dobre os seus joelhos e reze. Meu Deus, eu lhe entrego o jejum que fiz até agora. Senhor, cura-me, liberta-me. Senhor, afasta todo o mal da minha vida, abençoa-me. Aí você pode rezar o Pai Nosso, rezar a Ave Maria. Pronto, você jejuou. Aí você come, bebe normalmente. Faça isso. Principalmente você que está clamando por libertação. Faça um jejum nessa intenção. Padre, eu tenho que tomar um remédio de manhã e comer alguma coisinha. Eu posso tomar o remédio, comer alguma coisinha e depois eu sigo com o jejum? Sim, pode. Faça de maneira que não venha prejudicar a sua saúde. Faça de forma que não venha te prejudicar. Mas é muito importante o jejum na nossa vida. Gente, com oração e jejum, não tem mal que possa ficar na vida da pessoa. Com oração e jejum, toda obra de feitiçaria é quebrada, toda obra de inveja é quebrada, o demônio é expulso e milagres acontecem. Então creia no Senhor Jesus de todo o seu coração. E uma coisa que eu quero dizer para você, como padre, eu falo com muita gente, eu todos os dias converso com muita gente, a gente recebe muitos pedidos de oração, e eu quero falar para você uma coisa que é muito importante. Se você
frequentou ou ainda frequenta lugares que você sabe que não são de Deus. Você sabe, lugares que não são de Deus. Centros de feitiçaria, lugares que você sabe que não são de Deus. Não vá mais nestes lugares. Firme os seus passos na igreja com Jesus. E nesta oração que faremos daqui a pouco, fale para Jesus: Senhor, me perdoe de ter ido em lugares que o Senhor não está e não aprova. Me perdoe, Jesus, me perdoe. Existem muitas pessoas que na hora da dor, na hora do sofrimento, acabam procurando ajuda em lugares que não são de Deus por causa do desespero. Então fale para Jesus: Senhor, me perdoe de ter ido em lugares que não são do Senhor, me perdoe. Senhor, eu renuncio. Renunciar significa negar, rejeitar. Então fale para Jesus: Senhor, eu renuncio o que eu fiz, o que eu falei, o que eu ouvi naquele lugar ou naqueles lugares. Senhor Jesus, com o teu sangue derramado na cruz, apaga tudo. Senhor, anula tudo, Jesus, anula tudo. E eu quero firmar os meus passos na igreja, eu quero estar na igreja, eu quero acompanhar as missas do Padre Ricardo pelo YouTube, eu quero todos os dias rezar com o Padre Ricardo pelo YouTube, eu quero participar da igreja, quero estar na missa presencial, eu quero estar na tua casa. Senhor Jesus, eu quero andar no teu caminho, me ajude, me abençoe. Fale isso para Jesus e Ele vai te abençoar, Ele vai te perdoar, Ele vai te lavar, Ele vai te purificar, Ele vai fazer tudo novo na sua vida, porque Ele te ama. O Evangelho de São Marcos, capítulo 9. Faça essa leitura hoje na sua casa. São Marcos, capítulo 9. Faça esta leitura ainda hoje. O Evangelho de São Marcos, capítulo 9. Daqui a pouquinho faremos a oração de cura, de libertação. Eu vou pedir para você deixar aqui o seu like, o seu joinha, o seu gostei, porque assim mais pessoas serão alcançadas e abençoadas. Deixe aqui o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Faça isso. E neste momento que antecede a oração, nós vamos colocar aqui um vídeo que é um convite para as missas presenciais aqui na igreja. Antes da oração, você vai assistir esse vídeo. É um convite para que você esteja comigo nas missas presenciais aqui em São Paulo. Formem caravanas e romarias e venham de São Paulo e de todo o Brasil. Muita gente tem recebido cura, libertação, milagres de Deus e você também vai receber. Então agora este convite é para você. Em São Paulo, próximo ao metrô Belém, participe das missas de cura, libertação e exorcismo com o Padre Ricardo Padavini. Domingo às 7 da manhã, às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 7 da noite. E na quarta-feira, às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 7 da noite. Na Paróquia das Santas Missões, Rua Siqueira Bueno, 1253. Próximo ao metrô Belém e Hospital Infantil Cândido Fontoura. Participe! Nós esperamos por você nas missas presenciais aqui na igreja. Como eu tenho sempre falado, você que mora aqui em São Paulo, venha para a igreja neste domingo. Quem está longe, acompanhe as nossas pregações, orações
todos os dias aqui pelo YouTube, compartilhe com outras pessoas para que também sejam abençoadas e participe da igreja aí na sua cidade. É muito importante, esteja na igreja aí na sua cidade, caminhando com Jesus. Eu vou acender aqui no altar a vela benta. Esta vela tem o formato de um nó. Nós fazemos aqui nas missas presenciais a novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E muita gente acende esta vela nos altares da igreja. Então eu estou acendendo esta vela na sua intenção. Assim como o fogo está queimando e consumindo a vela, que o fogo de Deus queime e consuma todos os nós que estão afligindo a sua vida. Esta vela está acesa na sua intenção. Eu vou pedir para você, neste momento que antecede a oração, compartilhar o link da missa com os seus melhores amigos. Faça isso. Pegue aqui o link desta transmissão e compartilhe com os seus melhores amigos, principalmente pessoas que estão doentes, pessoas que estão sofrendo. Já já vamos fazer a prece do santo exorcismo, expulsando todo o mal. Então pegue o link da missa e compartilhe com pessoas que você sabe que precisam desta bênção. Mande o link da missa agora mesmo para elas. Nós vamos agora rezar e neste momento de oração você vai pedir ao Senhor Jesus a bênção, a graça, o milagre que você precisa. Se você puder ficar em pé, eu peço que você fique em pé. Se você está sentado, sentada, talvez no hospital, deitado, deitada, num leito de hospital, pode ficar como for melhor para você. Mas eu quero que você reze junto comigo, tá bom? Não apenas que você ouça o Padre, não apenas que você ouça a minha oração, mas eu quero que você também reze junto comigo. Se você está pedindo a cura de uma doença, você pode colocar a mão no local que pede a cura. É uma doença na cabeça? Põe a mão. É um problema no peito? Põe a mão. Padre, é uma dor no estômago? Põe a mão. Se é um local que não dá para pôr a mão, pode pôr a mão no coração. Se você faz qualquer outro pedido, que não seja a cura, pode também colocar a mão assim no coração. Vamos rezar? Com a mão no local que você pede a cura, ou com a mão no coração. Feche os seus olhos. Agora, o Senhor Jesus pergunta para você: meu filho, o que tu queres que eu te faça? Minha filha, o que tu queres que eu te faça? Reze. Se você está doente, Senhor Jesus, me cura. Senhor, me dê saúde. Se você tem algum vício, seja qual for, o vício do álcool, das drogas, do cigarro, dos jogos de azar, vício de apostas, tem gente perdendo tudo que tem com esse maldito vício. Senhor, liberta-me. Vício de pornografia, que está destruindo a saúde e destruindo famílias. Senhor, liberta-me. Se precisa de um novo emprego, Senhor, abra as portas para mim. Meu bom Jesus, abençoe a minha casa, abençoe a minha família. Se você sente que demônios estão te perturbando, Senhor Jesus, liberta-me. Senhor, afasta todo o mal da minha vida. Reze. Apresente ao Senhor Jesus os seus pedidos agora. Fale com o Mestre.
Se você já frequentou lugares que você sabe que não são de Deus, fale para Jesus agora: Senhor, me perdoe de ter ido nestes lugares. Senhor, com o teu sangue derramado na cruz, apaga tudo o que eu falei, o que eu ouvi, o que eu fiz, Senhor, naquele lugar ou naqueles lugares. Senhor, eu renuncio tudo isso. Senhor Jesus, apaga, anula tudo isso. E eu quero agora firmar os meus passos na igreja. Senhor, eu quero te servir na igreja. Eu quero acompanhar todos os dias as pregações e orações do Padre Ricardo pelo YouTube. Eu quero, Senhor, todos os dias acompanhar o Padre Ricardo Padavini pelo YouTube. Eu quero participar da igreja. Eu quero estar na missa presencial. Eu quero ler a Bíblia. Senhor Jesus, eu te quero. Senhor, eu te quero na minha vida como meu Senhor, como meu Salvador. Senhor, me abençoe. Fale com Jesus. Senhor Jesus, bom Jesus dos milagres, ouça, meu Senhor, a oração deste pai, desta mãe, do marido, da esposa, do filho, da filha, do vovô, da vovó, até desta criança que já reza comigo. Senhor Jesus, perdoe aqueles que pedem perdão, cure os doentes, liberte os viciados, abra portas de emprego para os desempregados. Senhor, dê a solução dos problemas. Meu Deus, entra com providência divina para dar a solução que esta pessoa tanto precisa. Manda anjos para ajudarem esta vida. Senhor Jesus, junto com cada pessoa que acompanha esta missa, nós vamos juntos rezar a prece do Santo Exorcismo. Senhor, opera milagres, curando, libertando e quebrando as maldições. Meu irmão e minha irmã, reze junto com o Padre. Leia e reze comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todo mal, todo poder das trevas, eu ordeno que se afastem do meu corpo, pelo poder do Senhor Jesus. Saiam espíritos maus, em nome do Filho da bendita Virgem Maria. Senhor, afastai o mal que está em minha casa, ao redor da minha família. Afastai o demônio causador de doenças, dores, os demônios que foram mandados para causar a morte. Saiam espíritos imundos, saiam do quarto, da sala, da cozinha e de todos os cômodos da minha casa. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo a feitiçaria e macumbaria que foram feitas contra mim. Estão quebradas e desfeitas pelo poder do Senhor Jesus. Divino Espírito Santo, me guie e me livre de todo mal. Amém. Agora coloque a mão na sua cabeça, assim como eu estou fazendo. Isso. Coloque a mão na sua cabeça. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, pela fé, que seja como se estas pessoas estivessem aqui na igreja, diante do altar, recebendo a imposição das minhas mãos sobre a sua cabeça. Senhor Jesus, em teu nome, eu exorcizo esta pessoa. Todos os demônios que têm perturbado esta vida, a casa e a família, saiam
em nome de Jesus. Todo mal, saia pelo poder de Deus. Meu bom Jesus, cubra estas vidas com teu sangue. Quebre, Senhor, todas as maldições. Derrame, Senhor, sobre nós o vosso Espírito Santo, o divino Paráclito. E manda, Senhor, anjos do céu para nos abençoarem e protegerem. Diga comigo, fale: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida e a minha família nas tuas mãos. O Senhor é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu pastor, e nada me faltará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora você que preparou roupas, fotos, documentos, carteira de trabalho, currículo, chaves do carro, da casa, tudo que você preparou para ser abençoado, fique segurando. Padre, eu tenho aqui uma camisa do meu filho, estou rezando por ele. Padre, eu tenho aqui uma foto do meu neto. Fique segurando. Erga estes pertences, erga. Senhor Jesus, abençoe todos estes pertences. E abençoe, meu Senhor, cada vida apresentada, onde quer que esteja. Meu bom Jesus, cure, liberte, abençoe. Senhor, abençoe, curando, libertando e convertendo estas vidas apresentadas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus é bom, Deus está conosco.